Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On, hoje para continuar o nosso papo com a professora Ana Paula Areias Down sobre o transhumanismo. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje vou citar diz que Einstein, né? A gente nunca sabe se a pessoa realmente falou, mas diz que Einstein. Um ser humano é parte de um todo que chamamos de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da sua consciência. Eu trouxe uma do Asimov. Ele diz o seguinte: o aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente que a sociedade em sabedoria. Eu não preparei nenhuma frase, mas eu posso dizer que depois do último programa e das aulas da professora eu tô saindo e ficando horas pensando nesses temas e discutindo, e é um negócio que tá me deixando meio doido. Bacana, então tava dando certo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem o prazer de receber novamente a professora Ana Paula Areias Down, que esteve com a gente no outro programa sobre transhumanismo, que provavelmente será uma trilogia, né? A professora Ana Paula Areias Down é formada em Química pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado direto em Bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutoramento no Instituto Butantan entre 2005 e 2006, quando ingressou na UFABC. Ela atua na biotecnologia e biologia molecular para o desenvolvimento de vacinas e estudos de patogênese de Streptococcus pneumoniae e Streptococcus aureus. Ela já esteve com a gente em diversos outros programas, mas hoje ela veio falar novamente sobre transhumanismo. Tudo bem, professora? Tudo bem. A gente sempre começa o programa, como você já sabe, falando um pouquinho sobre a vida, mas a gente acabou de gravar um programa, né? E a gente tá no final de quadrimestre aqui do nosso querido UFABC. Como que tá o final do quadrimestre? Você tá dando aula? Como que tá? Tô dando aula, tô dando bioética e a gente tá terminando agora as aulas presenciais. Ontem mesmo dei uma aula sobre saúde e desigualdade social. É um tema bastante complexo, mas bem importante para a gente entender as conjunturas de políticas públicas do nosso país e as implicações bioéticas para isso, implicações na sociedade e aquela correria de quadrimestre, né? Sempre muitas coisas para fazer. Faz parte da nossa vida, né, Pedro? Muita. E me fala uma coisa, você já dá essa matéria há muito tempo ou não? Mais de 15 anos. E como que ela evoluiu, ou se ela evoluiu de lá pra cá? Ela mudou muita coisa, não mudou? Como que tá? Como que você prepara? Porque na minha área física computacional, parece que não é nem de um ano pro outro, é de uma semana pra outra. Eu tava dando física computacional, feliz, né? Mais ou menos feliz, mas feliz. E daí do nada veio o ChatGPT-5 e destruiu grande parte dos meus probleminhas que eu dava antigamente, e aí de uma semana para outra Pedro correndo para lá, Pedro correndo para cá. E como que é bioética, como que é esse assunto de 15 anos para cá? Mudou muita coisa? Como que foi? Os assuntos acabam deixando a disciplina muito dinâmica, porque como ela é baseada nos avanços biotecnológicos, biomédicos e médicos, eu tenho que estar sempre ligada no que está saindo para trazer o que está na vanguarda do conhecimento. E como isso está saindo todo o tempo, eu tenho que adaptar minhas aulas o tempo todo. Então, sai coisa do CRISPR-Cas9, eu tenho que colocar lá. Sai coisa, sei lá, uso de inteligência artificial para alguma coisa, então eu tenho que colocar lá. Então todos esses avanços eu tenho que ir colocando. E temas que acabam sendo relevantes ou temas que já têm uma resolução mais ou menos palpável perdem relevância, então eles são substituídos. Portanto, a disciplina que eu dava lá atrás, há 15 anos, não é a mesma que eu dou agora. Ela é completamente diferente. A disciplina de 2010 era de um jeito. A gente falava muito de dilemas sobre células-tronco, por exemplo. Mas, de lá para cá, células-tronco adultas já tem processo, inclusive isso deu o prêmio Nobel no período, já tem processo para fazer essas células se comportarem como células embrionárias. Então, a relevância de se falar de uso de células-tronco embrionárias acabou perdendo importância. Então, falar sobre
isso em bioética é menos importante do que você falar de transhumanismo ou do que falar de outros temas, como saúde e desigualdade, que eu falei ontem. Caramba, realmente eu acho, as pessoas acham que tá tudo tirando. Tem algumas disciplinas que estão muito bem solidificadas, né? As disciplinas mais bem técnicas mesmo, tipo FEMEC, que eu dou também, mas algumas elas realmente, física computacional, eu imagino que a bioética e muitas outras, eu acho que o pessoal não imagina, né? Às vezes de uma semana para outra você tem que ajustar, né, o que você vai falar, né, de acordo com o que tá aparecendo. Então vamos falar sobre transhumanismo, mas especificamente do que nos faz humanos, logo depois da vinheta do editor. A gente fez um programa muito legal sobre transhumanismo que já foi lançado aqui pelo Ciencion, e agora a gente vai prosseguir um pouquinho mais, né? A gente deu um overview sobre o que é o transhumanismo, mas a gente vai focar basicamente do que não é um transhumanismo, o que é um ser humano, né? O que, de acordo com a filosofia que você está tratando, o que torna uma pessoa um indivíduo, um ser humano? Essa é uma boa pergunta e a gente se debruça sobre isso nas aulas de bioética. O João deve lembrar disso. É um momento que a gente para na aula e eu faço 2 perguntas para os alunos. Primeira coisa que eu pergunto para eles é o que nos torna humanos. E aí começam a surgir diversas definições. Capacidade de raciocinar, de formar grupos sociais, de sentir, identidade. Então, o conjunto dessas coisas nos torna humanos. Algumas são exclusivas de humanos, outras são compartilhadas com outras espécies. Mas o conjunto disso nos torna humanos. Então, é mais ou menos fácil delimitar o que é um humano. Aí logo em seguida eu pergunto para eles o que nos torna uma pessoa, o que faz você ser você, não só ser um humano, não só ser um dentre os bilhões da Terra, mas você ser você, ter a sua identidade. Isso é o mais difícil de definir. E o transhumanismo, um dos grandes temores é isso, é a perda da identidade das pessoas. Então você deixar de ser você. E o que torna você único, primeiro, é que você é uma mistura única e irreprodutível de 2 genomas. E isso é o que faz você ter dignidade como pessoa. A dignidade ela é intrínseca do ser justamente porque ele é único. E sua vida é finita. Portanto, ela é preciosa e ela é guardada pela bioética justamente por isso. Então essa noção do que é um indivíduo e a preciosidade da vida é calcada exatamente nisso. Você é uma mistura única e irreprodutível. E o que você constrói ao longo da vida, sua base moral, suas escolhas, etc., tornam você, a sua linha trajetória ao longo da vida, ainda mais único. Então você é uma pessoa única, você é, digamos assim, um experimento vivo ao longo da vida que é único, que é irreprodutível. Muito bacana. Você falou uma palavra que eu estava discutindo até com os alunos sobre, eles estavam fazendo um experimento e eles chegaram à conclusão de que isso não acontecia. Daí eu fiz uma pergunta para eles que foi um pouco mais chocante, que eu falei assim, isso não acontece no seu experimento, isso não acontece geral. Você falou uma frase, uma palavra muito forte, irreprodutível. Isso você acha que é uma coisa da tecnologia atual ou você acha que é realmente alguma coisa que não é impossível reproduzir um ser humano? Porque, eu acho que é um axioma. É um axioma. Porque não é só biologicamente, mas as experiências que a pessoa teve durante o tempo, né? Até as experiências que ela teve no útero, né? E tudo mais, né? Exato. Nós somos multifatoriais. Então, as pessoas não são só o seu genoma, não são só suas experiências. A gente é um conjunto de coisas. Então, experiências, genoma, mais escolhas, trajetória de vida, tudo isso é o que faz o Pedro ser o Pedro, o João ser o João, a Ana Paula ser a Ana Paula. E isso confere ao nosso querido, ao ser humano, né? Aquele que se define como ser humano, um conceito que é dignidade, né? Isso. A nossa sociedade, ela confere dignidade a esse indivíduo. O que é dignidade? Tipo, dignidade é o que a nossa sociedade entende como dignidade? Essa palavra ela tem sido usada com tantas definições. A gente costuma atribuir dignidade a pessoas que fazem o bem, a pessoas que seguem um certo caminho. Mas
ela já passou por diversas definições, né? Desde a filosofia clássica. Então, se a gente pegar o que Platão e Aristóteles falavam, a dignidade lá naqueles tempos tinha a ver com a capacidade de usar o intelecto. Se a gente fala de Kant, Kant já dizia que tinha a ver com a capacidade de exercer autonomia. Se a gente usa essa definição, a gente exclui pessoas que estão impedidas de exercer autonomia. Então, encarcerados, crianças, indivíduos com as capacidades cognitivas que estão alteradas. Então, essas pessoas seriam excluídas dessa noção, dignidade. Se a gente pega uma noção mais ligada à religião, os religiosos das religiões monoteístas tendem a colocar isso diante de uma figura transcendente, porque, segundo essas religiões, o homem seria o quê? Uma cópia de Deus, porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas o que a gente tem de mais moderno é que essa é uma característica intrínseca do homem. E a dignidade é uma característica intrínseca do homem, que é o que faz ele ser respeitado acima de tudo, certo? Agora, definir dignidade é um negócio muito difícil, filosoficamente. Mas é uma característica intrínseca. Isso é um fato. Bacana. Normalmente o pessoal usa a Carta de Direitos Humanos da ONU, né, como mais ou menos um padrão, né, que mais ou menos todo mundo aceita, né. E isso se estende aos documentos legais, a gente acha nas constituições, por exemplo. E a gente vive momentos muito mais difíceis do que o normal, né, por causa do tanto de guerra que está acontecendo pelo mundo, né. Sempre aconteceu, né, mas esses conceitos têm sido levados ao extremo. Professora, você tinha também falado na aula um exemplo que eu achei bem legal do Robocop. Aí a gente falou um pouquinho sobre o navio de Teseu, sobre aquela questão de romper os limites, né, conforme a pessoa vai se transformando, tipo, até que ponto a gente poderia considerar, tipo, o ser humano ainda ser humano, né, tipo, a pessoa tirou um braço, aí colocou um braço mecânico, aí depois uma perna, aí depois um olho, tipo, até que ponto a gente ainda poderia, então, considerar essa pessoa como um ser humano ainda, né, tipo... Esse é um bom ponto, João. O navio de Teseu é um mito que remonta exatamente isso. Então, quer dizer, eu falei da história do Robocop, tem muitos alunos que nem sabem do que eu tô falando, né? Porque é um filme muito antigo. Às vezes eu me sinto uma múmia falando em sala de aula, tá? Não, você é uma pessoa como eu, com muita experiência. Mas vou falar a verdade pra você, Ana. Eu faço muito piada de meme. E eu sou muito... Eu tenho um conjunto de amigos que não são acadêmicos e eles me contam muitos memes. Mas os alunos também não sabem os memes. Os memes atuais, assim, bem da ponta, né? E a gente é jovem há mais tempo, né? A gente é jovem, mas é que a gente suga, entendeu? Os alunos não percebem, mas quando eles entram lá, eles sempre envelhecem. E a gente sempre sai mais novo. Não, e o mais engraçado é que eu falei do Robocop e eles estavam pensando no remake e eu tava pensando no original. No original. Que é pior ainda. Mas nem a cidade, nem Detroit existe muito mais, né? Então tudo bem, né? Então, não é tudo bem. Quando eu falei do Robocop, a gente estava relembrando a história. Eu falei, lembram que era um policial, esse policial, ele morreu em serviço, e ele levou muitos tiros, o corpo dele foi todo danificado, e praticamente não dava para usar mais o corpo dele, e usaram para um experimento científico, onde eles aproveitaram basicamente só o cérebro e uma parte do rosto dele. Todo o resto era robô. Então ele era um híbrido orgânico-robô, mas era muito mais robô do que orgânico. Apagaram as memórias dele e fizeram lá uma programação e ele virou um super policial e não respondia mais pelo nome humano dele, que era Murphy. Tudo bem, só que ao longo da história, as memórias foram voltando, não é? Então, assim, uma coisa é essa questão da modificação. Então, até que ponto ele é humano e tal, tudo bem. Modificou tudo, não sobrou quase nada. Ele é um robô. Só que o cérebro dele é humano. Se as memórias foram apagadas, até aí tá muito claro na nossa cabeça que ali ele é um robô. Só que ao longo do filme, as memórias foram voltando. Então ele tinha gatilhos, ele passava pelas situações. Entrou, foi ver um caso de arrombamento. Era muito parecido com um caso de arrombamento que o Murphy foi ver anteriormente. E aí dá um flash na cabeça dele. Ele não entende muito bem naquele momento. Depois ele foi ver um outro caso de violência doméstica, que era um caso parecido que o Murphy tinha visto. Dá outro flash. E assim, aos poucos, a memória dele vai voltando. E de repente ele entende que ele não nasceu robô, que ele não foi criado robô, mas que ele era um humano que foi adaptado para ser um ciborgue, que é esse híbrido de humano e robô. Então, como é que fica agora? Com esse corpo robótico, mas o cérebro agora recupera suas memórias. O cérebro dele volta a ser humano, ainda que tenha implantes robóticos. Neste ponto, ele é humano, ele é um ciborgue, ele é um robô, o que ele é? E aí isso dá um nó na cabeça da gente, não é? E até
que ponto ele é originalmente o Murphy. Que aí a gente entra na história do navio de Teseu. Nesse mito, o dono do barco vai substituindo as peças, substituindo, até que você não sabe se é o navio original que saiu do porto ou não é. Então, quer dizer, ele é o humano original ou não é? Ou ele é um derivado? Ele é uma coisa, ele pode ser patenteado, ele pode ser modificado quanto ele quiser. Ele pode ser desligado, se ele ficar perigoso. Todas essas coisas estão na discussão, estão no meio da discussão. Só lembra o pessoal, eu acho que muita gente, e eu sou uma dessas pessoas que não sabia, 2 anos atrás não sabia, o que era o barco de Teseu. Só conta o pessoal, certinho, pro pessoal entender qual que é o dilema do barco de Teseu. O dilema é saber até onde se mantém o mesmo barco. Então Teseu era o nome desse dono desse barco, ele saiu do porto, só que no caminho esse navio foi meio que desmontando e ele tinha que ir consertando, ele tinha que ir substituindo peças. Só que chegou num ponto que não tinha praticamente nada desse navio original. E aí a discussão é, o navio que chegou ao outro porto, era o navio que saiu do primeiro porto ou já era outro navio? Que ele estava praticamente todo substituído. Ô, Ana, se você pensar bem, né, assim, a gente não é a mesma pessoa, a gente, não sei quanto tempo que é, talvez você saiba, mas a gente não passa de 5 anos sendo a mesma, a nossa constituição física não é a mesma, a gente vai mudando, todos os nossos átomos, desde que eu nasci, todos os meus átomos já foram embora, já me deixaram e tenho uns outros. Então, a gente já não é a mesma pessoa, né, e eu também talvez nem me reconheceria nem psicologicamente há 5 anos atrás, se eu passasse por mim há 5 anos atrás, eu falei, nossa, quem é você, né, alguma coisa assim, né? A gente passa por renovação celular. E algumas células se renovam muito rapidamente, como as células da pele, por exemplo, por causa do contato com luz ultravioleta. E se a gente fala em nível atômico molecular, então, a gente está em contato com esses átomos e moléculas que vêm do espaço interestelar, né? Ainda. Então a gente tem uma troca com o meio externo muito grande. Então a gente só estaria trocando, ao invés de átomos de graça que vem por aí, a gente colocaria algumas próteses, algumas órteses, alguns implantes, né? E a ideia é de em que momento que eu perco a minha dignidade, é isso? Isso, em que momento que você deixa de ser humano e que você deixa de ser você. Você perde a sua individualidade. E para isso tem algumas vertentes, algumas pessoas brigando por estar certo, ou ainda é uma discussão muito, muito aberta? Existem muitas vertentes. Claro, isso está muito aberto. Os transhumanistas, eles mesmos se dividem em várias correntes. Então existem aqueles que são mais brandos e que estão mais na linha de vamos aumentar as potencialidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas e etc. E tem aqueles que são mais radicais, que inclusive estão falando em vencer a morte e etc. Então esses são os mais radicais. E tem os que são totalmente contra. Um dos filósofos mais conhecidos é o Francis Fukuyama, que é um japonês. Ele diz que o transhumanismo é a ideia mais perigosa do mundo, porque ele diz que a gente não sabe onde isso vai parar e tem inúmeras possibilidades perigosas, como, por exemplo, o controle mental, se a gente pensar numa interface homem-máquina que seja hackeável, por exemplo. Então a gente pode ter pessoas sendo controladas para fazer coisas inimagináveis, coisas que as pessoas não fariam normalmente. Então ele coloca isso como uma possibilidade, né? Então assim, claro, para isso acontecer, você tem que pensar num tipo de integração onde isso estaria ligado a um controle remoto, algo assim, né? Então, quer dizer, tem inúmeros ifs no meio do caminho para isso acontecer. Tem um jogo, não sei se você já chegou a ver, No Man's Sky. É um jogo de exploração espacial. Eu tenho umas 400 horas nesse jogo, eu adoro ele. Ele tem a história dele, ele é contado em fragmentos, né? Você vai descobrindo, explorando, ele tipo, não tem uma história muito linear. Tem uma linha de missão que você vai jogando, em que você descobre o que aconteceu com uma das raças do jogo. Então o jogo tem 3 raças, aí tem 2 delas que tiveram um conflito muito grande, que era você tinha os Geeks, que eram uma das raças mais violentas da galáxia, então eles dominavam quase tudo, eles eram ultra armamentistas, e os Korvax. E os Korvax, eles são seres mecânicos, né? Eles eram formados de vários materiais,
E os geeks, eles começaram a fazer um genocídio com essa raça para poder extrair os metais deles, para poder usar como combustível. E aí você vai descobrindo nessa linha de missões, eu não sei se alguém quiser jogar o jogo, isso pode ser spoiler, né? Aí a pessoa pode pular essa parte. Mas tem enquanto tá acontecendo esse genocídio, os Korvax, eles se rebelam e milhares deles se sacrificam, eles propositalmente eles fazem um sacrifício para poder invadir neurologicamente a mente dos geeks com uma espécie de metal que tem dentro deles, e eles reprogramam os filhotes desses geeks, que eles nascem de incubadoras. E aí eles fazem uma reprogramação no DNA, tem toda uma explicação lá como eles fazem isso usando esse metal que se chama nanite. E aí todos os geeks que nascem, a partir daquele momento, no final dessa guerra, eles nascem impossibilitados de serem agressivos. Então eles não podem mais fazer nenhum tipo de guerra, eles não conseguem ter impulso violento. E aí esse impulso ele é meio convertido para uma vontade de querer negociar. Então quando você tá jogando o jogo, os geeks eles são super pacíficos, só que você não sabe do porquê que eles são pacíficos. Para você eles sempre foram assim. E aí tem esse dilema no próprio jogo. Quando você encontra lá a interface do Atlas, que é tipo o que seria, entre aspas, o deus deles lá, mas é uma máquina também. E aí ele te questiona isso, né? Ele fala, isso é bom ou ruim? É bom pro universo porque não tem mais guerra, mas e pros geeks? Porque eles estão sendo forçados a serem pacíficos, né? E aí, isso que eu até ia perguntar, será que a gente seria possível até fazer isso nesse sentido, né? Tipo, algum governo, alguma coisa conseguir modificar o ser humano pra já nascer alterado de alguma forma, né? Essa é uma preocupação. E eu fico perguntando por que colocaram esse nome aí, Geeks. É uma provocação. Eu acho que porque é G-E-K, se eu não me engano. Ah, tá. Não tem outro E. Não tem outro E. Senão ia dar muito na cara, né? Sim. Mas só uma pergunta, Ana, aproveitando. Um ser humano que fosse modificado geneticamente, ele é considerado um transhumano também ou não? Sim, também porque genética é um dos passos. Então qualquer técnica pode ser utilizada para isso. Genética, robótica, prótese, o que for. Recentemente, uma primeira criança, né, nasceu, né, que ela tinha uma mutação genética que provocava uma doença, foi feita uma modificação genética para que ela não tivesse mais essa doença, né? Não sei se você acompanhou esse fato. Então, já foi dado o primeiro passo, né, para fazer uma modificação genética num ser que ainda não nasceu, né? Mas veja que a gente ainda tá no quadradinho de restaurar a saúde, porque o transhumanismo é fazer a modificação para superar as possibilidades da seleção natural. Sim. Nesse caso, tá muito claro o que é uma doença, né? Tá muito claro aí que é uma doença. Mas as pessoas podem começar a criar outras doenças. Por exemplo, eu tenho um pouco de escoliose aqui e isso me torna o Pedro mesmo, igual você falou. Eu tenho uma dor nas costas que é meio inerente à minha pessoa, que isso me torna o Pedro com essa dor nas costas. Daqui a pouco a pessoa vai lá, vamos dar uma arrumada aí nas costas do Pedro aí, porque daí eu já não tenho a dor, já vou ser diferente, né? Então... eu também gostaria de ter nascido mais alto, talvez, né? Apesar que eu tenho 1,80, não sei, né? Já tá bom, né? Já é bem alto. Já gostaria de ter nascido com algum gene que é específico, né? Realmente toda vez que você muda alguma coisa, né? Você tá num lugar muito perigoso, né? Ana, mas deixa eu te aproveitar, deixa eu te fazer uma pergunta que você acha que isso é um rolo compressor? Porque existem coisas na nossa sociedade que parecem rolos compressores. A gente não tem muito o que fazer. A gente vai passar por cima da gente? Ou você acha que está sendo discutido muito seriamente? Porque o que a gente tem visto são avanços tecnológicos que muitas vezes não passaram por nenhum tipo de discussão. A inteligência artificial tá aí, depois a gente discute, a mudança do gene da criança pequena tá aí, depois a gente discute. Você acha que o pessoal vai discutir isso seriamente? Ou você acha que as grandes companhias, os grandes conglomerados médicos estão passando isso como rolo compressor? O que é um caminho sem volta é o uso das tecnologias a serviço do capitalismo. Isso é um caminho sem volta. Agora, isso vai precisar ter regulação. Que os especialistas dizem que o transhumanismo como corrente filosófica, colocando essa questão de melhoramento para aumento de potencialidade, seja de inteligência, longevidade, bem-estar e etc., vai gerar liberdade para as pessoas. Então as pessoas vão ter liberdade de se transformar como quiserem, etc. O que eles colocam que vai acontecer, as pessoas querendo ou não, é o pós-humanismo.
que é o que vai acontecer quando a singularidade tecnológica for atingida. Ou seja, a gente chegar num nível de avanço científico tão alto que os limites de individualidade das pessoas forem desfeitos. A gente vai ter a fluidificação de fronteiras entre pessoas. Imagine os nossos bilhões de habitantes do planeta, todos pensando juntos como se fôssemos nós computacionais. Então o cluster agora é feito por pessoas. Uau. E tomando decisões juntos, não tem mais decisão individual. Isso é o pós-humanismo. Caramba. Ô, Ana, aproveitando de tudo que você tá falando, eu fico pensando que a gente tá tendo uma discussão, apesar das pessoas não perceberem, que pode levar ao fim do esporte. Porque o esporte é uma coisa que foi criada há muito tempo, é muito baseada na competição. E daí as pessoas ficam sempre perguntando, será que é justo essa competição ou não? Um exemplo de esporte que é muito difícil é a Fórmula 1. Eu sou fã número 0 do Ayrton Senna, gostava muito do Ayrton Senna. Era uma época que, como não tinha muita evolução tecnológica, os carros eles eram mais parelhos e as pessoas, o piloto era muito importante no cockpit. Hoje, depois de muito tempo, não é uma coisa de exatamente hoje, mas a gente vê que tem montadores que tem carros muito bons, coloca até uma pessoa muito ruim lá, o carro chega em primeiro lugar ou próximo, né? E isso aconteceu em 2000 e alguma coisa, 2010, não sei, um cara que inclusive tem uma história muito ruim na África do Sul, depois com o caso da esposa dele, né? Que era o Oscar Pistorius, né? Pistorius, né? Alguma coisa assim, Pistorius, né? E ele tinha tem, né? Duas pernas mecânicas, né? Não sei se chama mecânica ou duas órteses. Ele é biamputado. É biamputado, né? E ele tem duas órteses muito tecnológicas. Na época era muito tecnológica. E ele foi um dos primeiros, eu não sei se foi o primeiro a competir numa Olimpíada. E todo mundo ficou com medo daqui a pouco a perna dele ser infinitamente melhor que uma perna humana, né? Como que você vê o esporte, né? Porque o esporte, a gente está tendo essa discussão em vários pontos, mas como que você vai competir? Não vou falar na academia, mas no esporte. Como que você vai ter uma competição, tipo, vai ser competição entre a Samsung e a Apple, sabe? Representando a Samsung, Pedro Altreto, representando a Apple, Mantovan, não sei o que lá, com as novas hortes. Como que você vê o esporte, o futuro do esporte? Não temos resposta para isso, porque o esporte não tem resposta nem para os trans, não se sabe nem o que fazer em relação aos trans. Então, quer dizer, o que vai acontecer em relação à seleção genética? Hoje existe doping genético, você sabia? Não, essa é nova pra mim. Doping genético, gente que usa substâncias, consegue fazer modificações genéticas e não se tem teste para isso. Então a pessoa tem elevação de substâncias e não se consegue detectar isso, porque aquele nível ali pode ser o nível normal da pessoa. Você só consegue saber isso por meio do passaporte genético, ou seja, você tem que fazer a medida daqueles indicadores ao longo de 2 anos para saber que aquilo não está alterado. A gente não tem esse tipo de teste nas Olimpíadas. Então isso já pode estar acontecendo. Então, quer dizer, o Comitê Olímpico ele está refém desse tipo de coisa. Então o futuro do esporte é incerto. Não sabemos o que pode acontecer. Esse é um ponto. O caso do Pistorius, ele é bastante emblemático e, inclusive, a literatura da bioética já se debruçou sobre isso. É interessante, eu já falei em aula, inclusive, do caso dele. O Pistorius, quando você coloca no Google, realmente, a primeira coisa que vem sobre ele foi o caso criminal da noiva, né? Então, depois que você passa várias entradas, assim, do caso criminal, aí vem a discussão bioética sobre ele, esportiva e etc. O caso sobre o Pistorius é o seguinte. Ele competia nas Paralimpíadas e ele tinha índices bastante interessantes. O tempo dele, nas provas, eu não lembro se era 400 metros, 800 metros, chegava muito próximo do tempo dos corredores convencionais. Então ele estava pedindo a possibilidade, estava pedindo a chance de competir nas Olimpíadas convencionais. E aí as pessoas ficavam pensando assim, será que as duas próteses elas estão dando algum tipo de vantagem para ele? A biomecânica dessas próteses, de repente, dão uma vantagem na hora de começar a corrida ou no avanço da marcha, não sei. Aí o que fizeram? Fizeram ele correr e estudaram a biomecânica dessas
estruturas, viram que no final das contas, viram que não dá vantagem nenhuma, porque o processo de corrida dele tem um componente vertical, vetorial, que atrasa a corrida dele. Então no final atrapalha. Então embora ele ainda chegue com um tempo interessante, tem esse componente. Mas aí, como a bioética, ela vive de projetar as coisas, pensaram o seguinte: e se melhorassem o projeto das próteses, conseguissem reduzir esse componente vetorial vertical e realmente fizessem componentes para melhorar a performance dos atletas? Poderia ser permitido que pessoas amputassem as pernas para concorrer usando as próteses? Então esse caso tem na bioética. E aí tem toda uma discussão, quer dizer, a pessoa tem autonomia de cortar as duas pernas para isso? Teria ou não? O que você acha, Pedro? Não, agora é polêmico. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu tenho uma visão muito social da vida, né? Quando eu nasci, eu botei o meu pezinho lá, apertei e eu assinei um contrato social. E esse contrato social, na minha visão, eu devo alguma coisa à sociedade. E então eu sigo muito essa regra, né? E que eu tenho esse contrato social aí. Eu entendo que tem pessoas que acham que não, que são mais libertárias, né? Que acham que você pode fazer o que você quiser. Mas eu acho que não. Acho que, né, o meu corpo é meu até certo ponto. Tanto é que se acontecer qualquer coisa, e acontece, né? Pode estourar uma guerra em qualquer lugar. O Estado convoca o meu corpo, né? E torce para que minha mente esteja comigo nesse corpo para eu ir para uma guerra. E eu não tenho opção. Eu vou ter que ir para essa guerra porque eu estou nessa sociedade. E essa sociedade requer o meu corpo para ir por uma luta. Eu posso fugir, é meu direito. Mas o Estado provavelmente vai me matar se eu fizer isso, caso estourar uma guerra, né? Então, eu sou bastante realista, né? Tem gente que não é tão realista, né? Então, eu sou. E você, Ana? Agora eu já dei minha opinião, eu já tô cancelado. Canceladíssimo na nossa sociedade. Cancelado. Olha aí, João, eu vou ter que levar o Pedro para aula de bioética, tá vendo? Para ele dar uma esquentada no debate. Eu até já citei você numa aula lá, não foi, João? Foi. O pessoal é mais libertário Então, essa questão do libertário, você falou exatamente qual é o paradigma que está por trás do transhumanismo. Exatamente isso, é o paradigma libertário, que as pessoas têm que ter liberdade para fazer o que quiserem. Pois é, a gente tem uma questão que é o seguinte: o paradigma libertário, ele dá essa liberdade de você fazer o que quiser, mas numa sociedade onde todo mundo pode tudo, ninguém pode nada. Então, numa sociedade onde todo mundo segue esse paradigma, na verdade é uma sociedade que enclausura as pessoas, onde as pessoas não têm direitos, porque tudo que você fizer também vai afetar o outro. E a gente tem esse contrato social que você citou. A gente vive em grupos sociais e a gente vive numa sociedade onde a gente tem que prezar o direito coletivo. Não é só a gente. Exato. Do mesmo jeito que eu vou cortar minhas pernas, o outro vai colocar uma bazuca no braço, porque a pessoa pode fazer a modificação que quiser. E você perde os seus direitos, né, Ana? Porque você cortou, eu vou chegar pra você e falar, ó, você se vira. Eu cortei minha perna, deu errado. A Apple não deu assistência técnica. Você vai querer usar o SUS? Então não tem SUS, porque então, eu tô pagando o SUS, mas eu não quero pagar o SUS pra gastar dinheiro com isso, sendo que podia gastar com aquilo, né? Exato. E a gente tem um impedimento moral dos médicos, que é o Código de Ética Médica e resoluções do CFM, impedem o médico de fazer qualquer procedimento que seja desnecessário. Não é um procedimento necessário. Exato. É uma discussão, Ana, que a gente tá levando algumas discussões que são da nossa sociedade, são bastante legítimas da nossa sociedade hoje. Quando vai pro transhumanismo, a gente eleva isso para um grau de muito acima, né? E que vem aquela discussão. Eu sou um leitor, só li um livro do Nietzsche na minha vida, então o pessoal não precisa me achar uma pessoa muito culta, não, porque infelizmente eu só li um livro do Nietzsche, que é o Super-Homem do Nietzsche, né? Como que essa discussão que a gente tá tendo pode resvalar no conceito do Super-Homem do Nietzsche? Você usa todas as minhas referências de aula, parece até que você assistiu minha aula. Não, eu ponho também uma figurinha lá do Nietzsche, eu começo com uma frase dele. A gente tem... Do Ubermensch, exatamente isso. A gente tem uma pauta, a gente tem um editor, o pessoal acha que eu sou uma pessoa... A gente tem uma pauta aqui.
A ideia do super-homem do Nietzsche, obviamente, ele não estava falando de avanços científicos, etc., porque isso seria um anacronismo, ele é de um outro tempo. Mas quando ele fala de super-homem, ele está falando em homens também superando as suas, digamos assim, limitações. Só que seriam limitações de intelecto, de visão de mundo e etc. E quando a gente transporta isso para o transhumanismo, também usar a tecnologia para isso. Para a gente não limitar nossa visão de mundo a coisas que são pré-estabelecidas. Então seria mais uma analogia do que a gente dizer que é exatamente a ideia do Nietzsche, né? Se eu não me engano, eu estou falando, mas agora você me corrija. O super-homem do Nietzsche é aquele conceito de que como seria o homem se ele superasse os valores, os dilemas morais dele, muito ligado à religião, né? Então, como seria esse homem? E você está falando, então, tem a conexão com o que seria o homem se ele superasse as limitações físicas, humanas dele. Biológicas. Né? Biológicas, uma boa. Limitações de existência, de modo geral. Bacana. Ana, só a gente já tá se encaminhando pro final do nosso programa e a gente falou... Eu já fui cancelado já, no X agora, o pessoal deve estar falando assim, abaixa o Pedro, etc e tal. Mas pessoal, eu entendo que cada um tem a sua visão, né? E eu acho que é construtiva essa visão. E isso resvala para terminar o nosso quadro, né? Que a gente só vai... A cada dia que passa vai gerar mais conflito, né? E você tá fazendo bioética, você tá dando aula de bioética, né? E eu creio que a intenção seja discutir e talvez promover, né? Não fazer, né? Promover seres mais éticos, né? Você acha que isso pode levar a gente a ter seres humanos mais éticos, né? E se você puder falar um pouquinho, o que você acha um ser humano mais ético nessa área? Olha, até os transhumanistas querem isso. Eles querem usar modificações genéticas para criar artificialmente seres mais éticos. A gente discute isso na aula, né? Seres mais morais. É interessante como essa noção de moralidade para os transhumanistas é tão elástica. Porque como você pode criar artificialmente algo que é forjado nas dificuldades da vida, nos conflitos internos e externos? Você não pode forjar isso artificialmente. Mas, por meio desses conflitos da vida, a gente consegue fazer isso. E o que eu vejo na disciplina é que a gente consegue confrontar algumas coisas que os alunos nunca pensaram a respeito, sabe? E eu falo para eles, assim, que as coisas da disciplina, talvez eles nunca usem na vida profissional deles, mas eu espero que eles levem para a vida de modo geral, que faça eles enxergarem a vida de um outro modo e de forma mais crítica, usando um filtro mesmo, olhando as coisas de uma maneira mais madura e que consigam usar ferramentas para realmente ter ideia de como as coisas se aplicam à sociedade, que implicações podem ter, desdobramentos. Então eu já vejo isso, os alunos quando entram e quando saem. Quando eles saem, sempre eu ouço relatos do tipo, professor, eu vi uma notícia assim, 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 eu já falei, nossa, mas como será que isso vai ser aceito pelas pessoas, não sei o quê. Então, esse filtro, essa questão do desdobramento, da projeção, isso fica com os alunos. Então, para mim, a minha missão está cumprida. Bacana. Ana, eu tô lendo até não sei se você já leu o livro Sociedade do Cansaço. Já ouvi falar. Se quiser te empresto. É um livro excelente, porque é um livro fininho. Então, ele entendeu muito bem a proposta do livro, né? Ele fez um livro fino pra gente ler e não ficar cansado. Né? E ele fala exatamente como a gente já teve, porque isso parece muito você, né? Que ele fala como que foi a evolução das doenças, né? Porque a gente viveu, primeiro eram os animais, que eram um problema para a sociedade, depois foi os vírus, bactérias, aí foi tudo, a gente foi resolvendo e a gente tá com um problema atual, que é um problema exatamente de que o nosso corpo não reconhece as coisas mais como um patógeno, né? E daí você começa a ter as doenças mentais, né? O excesso de positividade, né? E o seu corpo tenta consumir, então, e isso parece muito bater com você. A gente falou muito sobre doença aqui no Ciência contigo, e agora a gente tá falando de positividades, né? Entre aspas, positividades, coisas que muita gente vê como coisas muito boas que a gente pode consumir, e algumas pessoas falam, isso aí pode ser que crie algum tipo de transtorno, uma doença, como a palavra mais geral, né? Todo avanço que chega pode ter um desdobramento negativo.
Mas, ó, muito obrigado, Ana. A gente vai voltar a falar mais sobre transhumanismo no próximo programa. O próximo programa já tem até título. Ainda seremos humanos, depois de tudo isso que a professora Ana Paula Ariasal contou pra gente. Muito obrigado, Ana. A gente sempre pede pro pessoal pra você deixar uma frase aí de final, né? Foi bem polêmico esse programa, hein, Ana? Vamos lá aí. Deixa uma mensagem de pacificação. A mensagem é, ainda que seja difícil, tentemos ser humanos ainda. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O João tá sempre por lá. Então siga a gente lá no TikTok e no Instagram, né, João? Esses são os 2 canais que a gente tá mais alimentando atualmente. Não esquece de seguir a gente lá e sempre faça aquele favor. Se você puder, indique o Ciencion para outros 3 amigos, amigas aí que você tem, né? Se você for professor, coloque no seu slide, ou eu coloquei no meu slide ontem, né? Falei, eu deixei, antes de começar a aula, eu já deixei lá o programa novo, pessoal. Vamos escutar. A gente sempre tá aqui na primeira e na terceira sexta-feira do mês, e na segunda a gente tá com o Fóton, com as principais fofocas dos bastidores da ciência. A gente volta muito em breve. Até mais. Tchau! Este programa foi editado por André Luiz.